E aí pessoal, o meu nome é Danilo e no vídeo anterior eu expliquei pra vocês o projeto e o que a gente vai estar mostrando nesses vídeos aqui. E agora a gente vai começar a realmente criar o nosso jogo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a movimentação do personagem. Depois a gente vai criar o ponto inicial e final dos nossos andares, dos nossos níveis da dungeon. A gente vai criar também um sistema para avançar os níveis. Primeiro a gente tem que criar o nosso projeto, né? Então a gente vai vir aqui no Unity, já selecionei aqui 2D, projeto 0, pasta projeto 0, a gente vai criar o nosso projeto. Levar um tempinho aqui para carregar e eu já volto com vocês. Abrir o Unity. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ajeitar a câmera fotográfica. A gente vai usar, mexendo no size aqui. O size é o seguinte, esses 5, você pode ver nessa vista aqui do lado, cada quadradinho desse é uma unidade de tamanho que o Unity usa. Então o 5 significa que da metade até o topo tem 5 unidades e aqui tem mais 5, então são 10 no total. Imaginando que então cada bloquinho desse aqui vai ser um tile nosso do nosso jogo, a gente pode começar a dimensionar isso aqui. Talvez a gente pode começar com 4 aqui para ter 8 no total. Acho que talvez fique legal. E a gente vai também mexer no aspecto da câmera. Então aqui nessa opção a gente vai colocar 16:9. Então a cada 16 unidades horizontais a gente tem 9 na vertical. Bom, vamos começar. Nossa primeira tarefa é fazer a movimentação do personagem. Então eu vou começar primeiro criando um objeto aqui, objeto 2D. Vou começar com um objeto 3D, que eu acho que vai ser mais simples por enquanto. Vamos criar um cubo, apareceu o cubinho aqui. Vamos deixar o tamanho de 1 para 1 por 1 mesmo. A posição aqui eu vou clicar o botão de direita e vou resetar para ele pro 0, 0. Beleza, a gente tem que fazer agora esse personagem. Esse aqui é o nosso personagem, vamos chamar ele de personagem, vamos chamar de player. Eu vou adicionar um componente aqui que vai ser nosso primeiro código. Eu vou chamar de player também, que vai ser onde a gente vai controlar tudo que é relacionado ao personagem. Ele vai carregar um pouquinho aqui para criar esse componente. Bom, ele criou aqui então o nosso componente na parte de assets aqui. E aqui também, se a gente for no player, ele criou, já adicionou esse componente aqui. Então só explicando um pouco mais o layout, talvez quem estiver assistindo não está muito familiar. Quando você abre o Unity, ele vem com o layout, acho que esse default aqui. Isso, ele vem com esse layout aqui. Eu acho um pouquinho melhor utilizar esse tall. Só que eu tenho que ter o game aqui também. Aqui. O game estava aqui, eu cliquei nele, arrastei, coloquei ele aqui em cima. Aí tem a visão do jogo aqui em cima e da cena aqui embaixo. E eu quero também colocar a janela de console aqui. Eu vou colocar o console aqui embaixo. Então, aqui a janela de game é onde a gente vê o jogo da forma que ele vai ser visto no final. E aqui embaixo é onde a gente configura a posição dos objetos e assim por diante. Deixa eu resetar aqui. E aqui o console é onde ele vai mostrar a mensagem de erro e alguma coisa assim. Bom, continuando então, eu vou primeiro organizar um pouquinho melhor aqui. Eu não quero essa vista em 2 colunas, eu quero em uma coluna só. E eu vou criar uma nova pasta que a gente vai organizar os nossos scripts aqui dentro. Então o player vai aqui. E nossa sample scene tá fechado aqui. Player. Beleza, então vamos clicar 2 vezes aqui no player. Ele vai abrir no Visual Studio, que é onde a gente vai editar e criar a nossa programação. Bom, abriu então o Visual Studio aqui. Eu vou tentar colocar o Visual Studio pro lado direito aqui. Manter o Unity aqui. Será que vocês conseguem enxergar? Eu vou ver se fica o tamanho bom para vocês enxergarem no vídeo. Qualquer coisa eu volto e eu arrumo esse layout aqui. Bom, ficou bom assim. Eu aumentei também o tamanho da fonte aqui do Visual Studio. A gente pode então começar a fazer o código para movimentação do nosso personagem. Então o que a gente precisa aqui? A gente precisa obter um comando do jogador, né? Então ele vai apertar para a direita e para a esquerda e ele quer que o personagem se mova para cada um dos lados. Então a gente precisa obter um comando do jogador e a gente precisa traduzir, digamos assim, esse comando em movimentação do personagem. Para a gente obter esse comando do jogador, a gente vai fazer o seguinte: a gente tem um método aqui que é input ponto get axis, e aí a gente dá o nome desse axis. Axis significa eixo.
Então a gente quer o eixo horizontal. Aqui nas configurações do Unity, a gente tem no Project Settings, exatamente aqui no Input Manager, já vem configurado no Unity, nesse projeto, por padrão, alguns eixos que a gente pode utilizar. Um deles é o eixo horizontal, a gente pode mudar esse nome se a gente quiser. E ele é controlado por alguns botões, no caso direito, esquerdo, A e D. E também a gente pode configurar esses botões se a gente quiser. E também a gente pode configurar para obter a partir de um joystick, ou um controle de Xbox, por exemplo. No nosso caso, a gente não vai mexer nas configurações. E o que acontece aqui? Ele vai pegar esses comandos da direita e esquerda do eixo horizontal e vai transferir isso para uma variável do tipo float. Então, se você colocar o mouse aqui, ó, ele diz float input.getAxis string axis name. Então, esse float, a primeira palavra que tem ali, significa que o que essa função retorna é um float. Float é um número com vírgula, vai simplificando bastante. Então, o que a gente pode fazer aqui é criar uma variável do tipo float e eu vou chamar de input x. Input x. Okay. Beleza. A hora que a gente apertar para a direita vai valer 1. Se a gente não apertar nada vai valer 0. E a hora que a gente apertar para a esquerda, isso aqui vai valer menos 1. Inverte a direção, inverte o sinal. A gente também precisa definir a velocidade que a gente quer que o jogador se mova. Então, eu também criar uma outra variável. Depois eu vou organizar essas variáveis do jeito certo aqui. Vou chamar de velocidade em x. E eu vou dizer que é valor de 3.0. 3.0. Isso. Ela vale 3.0 e F significa que é um float, então a gente tem que colocar esse F aqui. Isso aqui não é exatamente obter o comando, isso aqui já é, digamos assim, definir velocidade do jogador. Vai. Beleza, agora a gente vai traduzir esse comando em movimentação do personagem. O que a gente pode utilizar, tem várias maneiras de fazer, mas o que eu vou utilizar aqui, eu vou dizer que transform.translate. O translate, ele moves the transform in the direction and distance of translation. Então, é um método, uma função que vai mover esse transform, que é exatamente o nosso objeto. Na verdade, o transform é um componente, então se a gente clicar aqui no player, o player é o nosso game object, ele tem o transform e tem alguns outros componentes também. O transform é o que define a posição, rotação e escala do nosso objeto. Então, o que a gente faz é, dentro do transform, a gente chama uma função que é translate, e ela pede aqui um vector 3, que é um vetor com 3 componentes, que vai dar exatamente qual que é essa translação que a gente quer aplicar. E a nossa translação é a velocidade vezes a entrada do comando do jogador, input x, vezes o time delta time, certo? Isso aqui na componente x. Na y vai ser a própria posição já existente de y. Então a gente não vai alterar, a gente vai pegar o que já existe e colocar ali. Ah, aliás, não, isso aqui tá errado. A gente não está editando a posição, a gente está editando quanto que o jogador vai andar. Então ele vai andar 0 no y e 0 no z. Tava confundindo aqui. Ops, beleza, é isso aí. O que acontece? A gente tem aqui a velocidade, tem aqui o comando que vai dizer se é para direita ou se é para esquerda, ele vai inverter esse sentido. E esse time delta time, ele vai retornar pra gente quanto tempo que o jogo levou para mudar do frame anterior pro frame seguinte, aliás, pro frame atual. Então ele vai multiplicar o tempo pela velocidade e vai dar a distância. Beleza, vamos ver se isso funciona. Será que a gente pode testar já? Vamos ver. Se não der certo, a gente descobre. Ele anda. Beleza, apertando para a direita ele anda, apertando para a esquerda ele anda. Agora, se você tentar apertar para cima e para baixo, obviamente ele não vai andar, porque a gente não programou isso. Nada acontece de forma mágica aqui. Tudo a gente tem que definir, tem que programar, tem que criar. Então, se a gente quiser, por exemplo, que o jogador morra, por exemplo, que ele tome um dano e morra aqui, a gente tem que vir aqui e programar isso. Se a gente quiser dar uma condição, dizer que ele ganhou o jogo, a gente tem que vir aqui e programar essas funções. Beleza, ele está movendo para um lado e para o outro. Vamos fazer agora, então, o seguinte. Vamos criar um chão, digamos assim. Vai ser um de 3D também. Beleza, vou chamar isso aqui de... o chão mesmo. Não precisa ser... exatamente, só pra gente começar a criar a nossa movimentação e depois a gente se preocupa exatamente com o layout dos níveis e do cenário e assim por diante. O chão, deixa eu resetar aqui. Ele vai ser um pouquinho maior, então eu vou aumentar o tamanho dele em X, vou dizer que é, sei lá, 10, por exemplo. Ou 15 para ocupar a tela inteira.
eu vou mover a posição em Y. Aqui. Vou por aqui mesmo. Eu vou também alterar a cor dele. Eu consigo alterar aqui? Será que é simples? Talvez vou alterar 2 vezes. Acho que não. Talvez tenha que criar um outro material. Vamos ver. Criar uma folder aqui. Material. E criar um material. Sei lá, vamos ver. Vamos por aqui. Não sei. Vamos por um verde meio esquisito aqui. E esse vai dar certo. Talvez esteja dando certo. Eu acho que eu não tenho luz aqui, né? Como é 3D, tem que ter luz nas coisas. Talvez seja isso. Mas tudo bem, já deu pra diferenciar um pouco um do outro, vai. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esse player, ele tem um componente que se chama Rigid Body. No nosso caso vai ser um 3D, depois a gente vai alterar isso para 2D. O que isso aqui faz? Isso aqui a gente aplica a gravidade da física do jogo. Então se a gente rodar o jogo agora, aí ele caiu com a ação da gravidade. Certo. E ele anda para um lado e para o outro ainda. Então é isso que o Rigid Body faz, ele aplica a gravidade. A gente pode alterar aqui a massa, pode alterar o arraste, né? Como se fosse um atrito, alguma coisa assim. E o jogador só tá caindo e parando aqui nesse nosso chão porque a gente tem um negócio que se chama Collider, tanto no chão quanto no player. Se a gente não tivesse esse Collider, isso aqui o jogador não ia parar, ele ia simplesmente cair. Então se eu vier aqui desativar, por exemplo, o Collider do jogador e rodar o jogo, vamos ver. Vai cair e vai atravessar o chão. Então é isso que a gente quer que o Collider esteja ativado. Então pessoal, esse aqui é o fim do dia 21 de janeiro. A gente conseguiu terminar nossa movimentação simples. É o final de uma das partes do vídeo. No próximo vídeo a gente continua terminando essa movimentação. Até a próxima.